Bom, gente, seguinte, a gente está começando esse jejum por Israel, e eu acho que é importante explicar um pouco sobre isso, vocês saberem o que a gente está em mente, por que isso está sendo feito, qual que é não só o propósito de fazer esse jejum, mas qual que é a nossa teologia por trás dessa ideia de jejuar. Não, pode deixar, depois eu... Então, assim, hoje, se você está com sua Bíblia aí, você já pode abrir em Isaías, capítulo 62. Antes de entrar na passagem em si, eu quero explicar para vocês, o Caleb já deu uma pincelada aqui, a gente tem, gente, literalmente, milhões de pessoas envolvidas nesse jejum de maneira global. Então, você tem líderes de igrejas e de redes de igrejas e de redes de intercessores na África, na Ásia, em outros continentes, na Europa. A gente tem muita gente envolvida aqui no Brasil, e a ideia de fazer isso é para que realmente a gente interceda a respeito dos propósitos de Deus em relação a Israel nesse tempo. Agora, por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente crê, como igreja, a gente costuma dizer assim, são os nossos distintivos teológicos, né? A gente fala que nós somos cristãos porque nós cremos no credo apostólico, então a gente crê em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então a gente confessa a doutrina da Trindade e a redenção por meio da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente também fala que a gente é evangélico no sentido de que nós abraçamos os 5 solas da Reforma Protestante, ou seja, sola Escritura, que somente as Escrituras são a nossa fonte de verdadeira revelação da parte de Deus, e que qualquer coisa que contradiga elas, qualquer coisa que seja um acréscimo a elas, não deve ser levado em consideração como algo que a gente vai tomar para a nossa vida como uma regra de fé e prática. A gente crê também nos 5 pontos do calvinismo. Então, essa igreja aqui, doutrinariamente, ela é calvinista a respeito da salvação. A gente crê também que há uma continuidade da atuação do Espírito Santo em dons e milagres e coisas do tipo nos dias de hoje. A gente não é cessacionista, que seria a posição teológica que diz que os dons pararam de operar depois do período apostólico. Nós cremos que todos os dons, ministérios e milagres são operados hoje ainda pelo poder do Espírito Santo. Nós somos complementaristas, o que significa que a gente crê que homens e mulheres têm papéis diferentes e complementares, seja na sociedade, seja na igreja, seja no casamento, cada um tendo sua aplicação específica, né? E que no casamento e na igreja local a gente tem uma ênfase na liderança masculina, significando que somente homens podem ser presbíteros, o que significa que as mulheres podem fazer qualquer coisa, ter qualquer função, exercer qualquer dom que poderia ser exercido por qualquer outro homem na igreja, com exceção daquilo que é restrito somente a quem é um presbítero na igreja local. O que significa que a gente crê que as mulheres podem pregar, podem ensinar, podem liderar qualquer coisa. A única coisa é que, dentro do presbitério, só haverão homens. E, dentro do casamento, a gente crê que há uma liderança masculina. Agora, quanto às outras coisas em relação à sociedade, os homens devem liderar a sociedade ao invés das mulheres? Não, a gente não crê nisso. A gente só crê que, em relação à sociedade, deve haver uma ênfase na proteção masculina das mulheres, ou seja, o papel dos homens dentro da sociedade é proteger as mulheres. E as mulheres, por outro lado, devem confiar, ou melhor, não necessariamente confiar, mas devem dar suporte a essa proteção masculina. O que pode ser que, algum tempo atrás, não faria sentido nenhum falar disso, porque seria uma estrutura normal, mas a gente sabe que hoje existe uma questão de algumas mulheres e até alguns homens, por conta do pensamento feminista, vão falar assim, não, a gente não precisa de proteção masculina. E a gente crê que, assim, precisa sim. Deveria ter essa ênfase aí. Bom, e por último,
em relação ao que a gente crê teologicamente como igreja, nós somos pré-milenistas históricos, o que significa que nós cremos que Jesus vai voltar de forma literal, corpórea, e que ele vai voltar no fim da grande tribulação, e que quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino milenar na terra. Quando Jesus vier estabelecer o seu reino milenar na terra, durante esse processo ali do fim dos tempos, a gente crê que vai haver uma restauração do povo de Israel ao seu papel como povo de Deus eleito historicamente, etnicamente. Então, a gente crê que, junto com os eventos que precedem a volta de Jesus, há também essa restauração de Israel. Israel foi rejeitado, ou seja, foi cortado, no momento em que a liderança do povo judeu rejeitou Jesus como Messias, mas a gente crê que vai haver uma reversão disso no fim dos tempos, ou seja, Israel vai novamente se colocar diante de Deus, crendo em Jesus como seu Messias e se convertendo ao Pai e ao Filho totalmente. Então, a gente vai ter, novamente, a igreja sendo completa. Ou seja, o que é a igreja, de acordo com Efésios 2? Judeus e gentios unidos em Cristo. Então, a gente crê que existe um propósito étnico para Israel. A gente não crê que o Israel étnico ele é justificado em todas as coisas que ele faz pelo fato de ser o povo escolhido de Deus. Exatamente por isso que o Ângelo tem uma fala dele que a gente sempre repete, que é que a gente não crê que há hoje um Estado moderno de Israel. A gente crê que há um Estado moderno de Jacó. Então, esse Estado moderno de Jacó vai precisar encontrar com Deus para se tornar o Estado moderno de Israel. Mas isso não invalida o fato de que Deus tem um propósito em relação àquela nação, o que nos traz a essa passagem aqui, que é o fundamento de todo esse jejum que a gente está iniciando. Esse jejum ele foi... o pontapé inicial veio do pessoal lá da casa de oração de Kansas City e ele acabou se alastrando para vários lugares do mundo, tendo como objetivo o seguinte, inclusive depois a gente ficou sabendo que existe uma série de desenvolvimentos lá, até um perigo de guerra civil em Israel esses dias, e é um dos motivos pelos quais a gente vai orar. Mas o principal motivo para orar é orar pela restauração do povo judeu, para que eles se voltem para Jesus, para que eles encontrem com Jesus, para que haja um avivamento em Israel, na cidade de Jerusalém, para que Deus comece a derramar o Espírito ali, para que Deus abençoe as comunidades messiânicas, ou seja, as comunidades de judeus que creem em Jesus como Messias, ali em Jerusalém e em todo Israel, para que o nome de Jesus seja glorificado naquela terra, como é o propósito de Deus desde o princípio dos tempos. Sobre o jejum, o que a gente fala sobre jejum? Gente, jejuar é se abster de alimentos. Então, se você vai jejuar, você vai se abster ou completamente, né? Existem várias formas de você fazer esse jejum, então tem gente que não vai comer nenhum alimento sólido, vai somente beber água, e alguns vão beber água e café, porque eles precisam viver. Mas a ideia é não ingerir nada que... Basicamente, assim, eu não ingeri nada que tenha caloria. Café não tem caloria. Então, tem gente que vai somente beber água e vai fazer uma refeição no final do dia. Algumas pessoas, mas essas são muito poucas, porque existem, sim, alguns riscos de saúde, seria bom. Algumas pessoas vão fazer um jejum somente de água durante esse período todo, de 21 dias. É possível? É. Era bom você consultar um médico antes de fazer isso? Com certeza. Mas a maioria vai fazer esse tipo de jejum, uma refeição por dia durante esses 21 dias. Existem algumas pessoas que não podem jejuar, que não podem, de fato, ficar sem alimento durante esse tanto de horas no dia. O que essas pessoas vão fazer? Muitas delas vão se abster de algum grupo específico de alimento. Então, tem gente que vai, eu não vou comer nenhum doce.
eu não vou comer carne, eu não vou, sei lá, vai se abster de alguma coisa em relação à sua alimentação, que seria o normal para você, e alguns muito radicais, alguns que esses vão ficar cheios do poder de Deus. Eles vão se abster de café. Esses aí, cara, do fim desses 21 dias, não tem como. Israel vai converter. O cara vai voando daqui até lá. Principalmente depois que ele tomar a primeira xícara de café, depois desse tempo. O cara vai abrir o olho assim, vai correr igual Elias. Mas a ideia é se abster de alimento. Algumas pessoas fazem uma espécie de abstenção de, por exemplo, não vou usar redes sociais, não vou me abster de entretenimento. Sim, biblicamente, isso não é jejum. Só para você saber. Porque jejum, né, se você procurar no dicionário, é abstenção de alimento. É simples assim. Mas não quer dizer que isso não seja válido, não quer dizer que isso não seja uma coisa que vai, de fato, auxiliar alguém na sua espiritualidade, mas esse tempo aqui que a gente está separando é um jejum que é muito semelhante em termos de propósito. Isso, inclusive, está sendo comentado por muitas pessoas. Ele é muito semelhante ao jejum que a gente vê ali no livro de Esther. Inclusive, o planejamento desse jejum ele aconteceu agora no mês de março, que foi quando foi comemorado o Purim, que é a festa judaica que celebra aquele momento ali do livramento dos judeus no tempo de Esther. Então, ali no livro de Esther, o que você vê? Os judeus estão para serem exterminados, tá, para haver uma perseguição muito grande, e aí você tem Esther que está ali na corte do rei, e ela vai interceder pelo povo diante do rei, mas ela sabe que há um risco dela ser morta, porque ela não podia entrar na corte do rei sem ter sido convidada. Então, ela vai lá, junto com o povo dela, eles jejuam durante 3 dias, se eu não me engano. Eles jejuam durante 3 dias, se abstêm completamente de alimentos e de água durante aquele período, para que ela chegue lá, faça o pedido diante do rei e para que ele livre o povo judeu de ser massacrado por conta do inimigo que eles tinham lá dentro da corte. Então, a ideia é que a gente está percebendo movimentações políticas, sabe, questões que estão acontecendo ali em Israel, e pode ser que isso tenha um prejuízo muito grande para o povo judeu. Isso também é uma coisa que está dentro dos motivos desse jejum. Então, nas próximas semanas aí, a gente vai ter esses momentos de ensino. O Instagram do Movimento Convergência ele vai ter uma série de lives também falando sobre o tema. A gente vai ter pregações que vão tocar nesse ponto. E você está convocado para se envolver nisso. Inclusive, um dos propósitos é que a gente tenha, pelo menos, 1 hora por dia intercedendo por Israel. Então, a gente, como igreja, vai, assim, como igreja e como movimento, a gente vai participar disso. Se você incluir uma oração por Israel durante seus períodos de devoção diários, isso já é alguma contribuição para esse propósito, ok? Então, se tiverem mais dúvidas, vocês podem procurar os outros líderes aqui, a liderança das igrejas caseiras, pode me procurar também, e a gente pode tentar sanar as suas dúvidas. Então, vamos lá para a passagem bíblica da pregação de hoje, e eu coloquei o título da pregação de Por Amor de Sião, que é a primeira expressão que é falada aqui nessa passagem. Então, Isaías 62, a gente vai ler do versículo 1 ao 7. Isaías 62, do 1 ao 7. A gente não costuma fazer isso é coisa bem do Tim Keller, mas tem alguém que poderia ler aqui para mim, só para eu não morrer? Quem que tem? Pode?
Oi? Só pegar o microfone. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas te chamarão Efisbá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Pois como um jovem se casa como uma moça, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim o teu Deus se alegrará de ti. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os teus muros, que não se calarão de dia e nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis, e não lhe deis descanso até que ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Obrigado, mano. Bom, a passagem começa dizendo: por amor de Sião não me calarei. Então, quem é esse que não vai se calar por amor de Sião? Baseado no que a gente vê, até mesmo nos capítulos anteriores aqui de Isaías, essa pessoa é o próprio Messias falando. Então, é o próprio Jesus aqui dizendo: eu não vou me calar por amor de Sião. Então, ele está falando a respeito da sua missão, e ele está falando a respeito do seu papel como intercessor. Então, a gente sabe que Jesus é o intercessor por excelência, ele é o modelo de intercessão que a gente tem. Então, ele está dizendo que ele não vai se calar porque ele, literalmente, está junto ao Pai, intercedendo para que as promessas de Deus a Israel sejam cumpridas, para que tudo aquilo que Deus falou a respeito da cidade de Jerusalém venha a acontecer de acordo com as promessas do Pai. Então, Jesus está intercedendo diante do Pai. Jesus está clamando por Jerusalém. Jesus está falando para que Deus cumpra aquilo que Ele disse. Ele falou: olha, você, Pai, disse que vai estabelecer essa cidade como um objeto de louvor para toda a terra. Você mesmo disse que todas as nações olhariam para Jerusalém e não só se alegrariam, mas celebrariam a glória de Deus ao olhar para essa cidade. E é isso que Jesus está fazendo até os dias de hoje. E Jesus faz isso baseado no fato de que há uma história de Deus com Jerusalém. Há uma história por trás de cada uma dessas promessas. Então, Deus é o Deus de Israel. Isso é uma coisa que cara, a gente passa por cima disso constantemente, mas o fato é que grande parte da teologia cristã, grande parte do que a gente faz como igreja, quer olhar para Deus e descartar Israel, sendo que esse Deus é o Deus de Israel. Se você descarta Israel, você perde o próprio Deus, porque Israel é a interação na qual Deus se revela para o mundo. Israel é um instrumento de Deus para que ele possa alcançar todas as nações. Quando a gente fala a respeito de Israel, a gente pode hoje pensar assim, na terra de Israel hoje, nos judeus, nas questões políticas e todas as complicações que a gente tem, mas a questão é que o Jesus que nós adoramos é judeu. O Deus que nós adoramos é o Deus de Israel. Os apóstolos que escreveram as Escrituras eram judeus. Tudo que a gente tem veio desse povo que Deus formou para ser seu. Então, se a gente elimina Israel, a gente perde a identidade do próprio Deus. E isso é uma crítica que muitas vezes é ignorada simplesmente porque há uma cegueira quanto à sua verdadeira importância. Se vocês pararem para pensar, isso é uma coisa que quando a gente estava falando a respeito desses nossos distintivos teológicos, do que a gente crê, a gente começou a reparar, e principalmente tem um livro, que é o
que chama, ele não tem em português, mas a tradução seria O Deus de Israel e a Teologia Cristã, do Kendall Solem. Nesse livro, ele vai falar o seguinte: toda a teologia cristã, desde o credo apostólico, ela foi tentando se construir a parte de Israel, a parte da centralidade de Israel nas Escrituras. E se você reparar, isso é muito fácil de perceber. É só você olhar para o próprio credo apostólico. O credo apostólico vai dizer o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Qual que é a próxima parte do credo? Vamos ver quem está bom aí. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Gente, pulou ou não pulou uma pequena parte da Bíblia? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí já parte para Jesus. Ué, Deus criou todas as coisas, e aí você tem Jesus. O que tem aí no meio? Você tem toda a antiga aliança, você tem todo o desenvolvimento da revelação de Deus através dos profetas, você tem os patriarcas, você tem Josué, você tem Moisés, você tem todo mundo ali nesse meio, você tem Davi, ou seja, tudo aquilo que constitui o que nós cremos a respeito de quem Deus está nesse meio aí que foi excluído. E não quer dizer que as outras partes estão erradas, mas quer dizer que elas ficam incompletas. E o fato delas ficarem incompletas faz com que a nossa teologia fique incompleta. E o fato da nossa teologia ficar incompleta faz com que a nossa vida cristã fique incompleta. Então você tem o Deus de Israel, e você não consegue eliminar esse fator qualificador de Deus, que é o povo hebreu. Deus tem uma história. Ele começa a sua história com um homem chamado Abraão, a quem ele chamou de meu amigo. Então, o cara foi chamado de amigo de Deus. Depois disso, você tem Isaac, que é alguém que nasce a partir de uma promessa que o próprio Deus fez. Depois disso, você tem Jacó, que é um homem que luta com Deus e que tem o seu nome mudado para Israel. Ou seja, ele é o princípio de toda a nação na qual o próprio Filho de Deus vai encarnar. Depois disso, você tem os filhos de Israel, que são as 12 tribos. É o início das 12 tribos, sendo que de uma dessas 12 tribos vai vir um homem chamado Jesus, porque é da tribo de Judá que Jesus vai nascer. Depois disso, você tem Moisés, que foi o servo do Senhor, o título mais alto dado na antiga aliança a respeito de qualquer homem. É Moisés, o servo do Senhor, era aquele que falava com Deus face a face. Depois disso, você tem o fato de que, quando Deus fala com Moisés, você vai ver isso lá no livro de Deuteronômio, Deus fala com Moisés a respeito de quais são as instruções para quando o povo de Deus entrar na terra que Deus havia prometido para eles. Quando eles entrassem nessa terra, Deus falou para Moisés: vocês vão escolher um lugar para a minha arca permanecer. Ou seja, vocês vão escolher um lugar para a minha presença. Porque a arca era o trono de Deus na terra. Era o lugar onde Deus havia prometido: ali eu virei e falarei contigo. Então, eles tinham que escolher um lugar para a presença de Deus na terra. Mas o que acontece? A arca, a tenda, o tabernáculo, eles são desprezados. Você tem o tempo dos juízes. Depois disso, você tem Samuel, que é aquele que começa a restaurar um lugar para a presença de Deus e para a voz de Deus em meio a Israel. E ali, a partir de Samuel, o próprio profeta ali unge um homem chamado Davi. E Davi é aquele que é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E aí o que acontece? Deus escolheu Davi. E você lembra, eu falei aqui, né? Deus, ele tinha falado que um lugar precisaria ser escolhido para que a sua presença permanecesse. E qual seria o normal da gente pensar? Ok, então vamos consultar a Deus e falar: Deus, qual que é o lugar que o Senhor quer que a sua arca fique? Mas Davi não fez isso. Davi não consultou Deus. Davi não foi até Deus e falou assim: onde que eu devo colocar a arca? Não. O próprio Davi escolheu a cidade de Jerusalém. E ali ele estabeleceu uma tenda, e ali ele colocou a arca, e ali ele colocou músicos e sacerdotes para ficarem ali dia e noite, cantando louvores a Deus. Então, gente,
é estranho porque dá a entender que não foi Deus que escolheu Jerusalém. Dá a entender que foi Davi que escolheu. Mas, ao mesmo tempo, se você vai lá para o livro de Gênesis, você vai ver que lá em Gênesis tinha um homem chamado Melquisedeque. E esse homem, é dito ali que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele era rei de uma cidade. Que cidade era essa? Salém. Essa cidade é Jerusalém. Agora, uma coisa que muita gente confunde, muita gente acha assim, Melquisedeque era o próprio Jesus. Gente, Melquisedeque não era Jesus. Sinto lhe informar, se é isso que você achava. Por quê? Porque Melquisedeque era um rei de uma cidade de verdade. Você acha que naquele tempo todo, Jesus estava lá, governando a cidade, mandando assim, faz isso, faz aquilo. Saiu do céu, tirou umas férias. O pai falou, fica lá um pouquinho, faz um estágio, para ver se é isso mesmo que você quer lá na frente. Não foi isso. Melquisedeque era, de fato, um homem, mas ele era alguém que prefigurava, ele era alguém que era uma sombra daquilo que haveria de vir. Então, Deus escolheu Jerusalém, mas, na verdade, Davi também escolheu Jerusalém. Então, pelo fato de que Deus escolheu Davi escolheu Jerusalém, e Jerusalém era a escolha tanto de Davi quanto de Deus simultaneamente. Deus não falou para ele, escolhe essa cidade aí. Mas pelo fato dele ser alguém que estava tão conectado com o coração de Deus, a escolha livre que ele fez era a escolha que o próprio Deus faria. Então, Davi escolhe a cidade de Jerusalém. E Davi, sendo antepassado de Jesus, escolheu a cidade na qual o seu descendente, o seu filho, Jesus, o Messias, iria governar. O que quer dizer que Jesus está hoje no céu, intercedendo pela sua própria cidade. É a cidade dele. É a cidade dele, não só no sentido de que ele é uma cidade escolhida, não. É a cidade onde ele escolheu que ele vai viver para sempre. Tem noção disso? Jesus escolheu um lugar onde ele vai morar. E esse lugar onde ele vai morar é alvo das suas intercessões. E se Jesus está intercedendo pela cidade dele, a gente também deveria interceder pela cidade de Jesus. Jerusalém tem a promessa de ser a capital do reino de Deus. Ser a capital do reino de Deus não significa só ser a capital da nação de Israel, do continente. Não, nem só do mundo, é ser a capital do universo. Então, o que a gente precisa é compreender o seguinte: Jesus está intercedendo por essa cidade, e nós fomos chamados para que nós sejamos cooperadores de Jesus na sua obra. E é isso que ele mesmo falou aqui em Isaías 62. Ele falou a respeito de todas as promessas. A gente leu aqui, né? Falou assim, nunca mais chamarão essa terra de abandonada ou arrasada, como tantas vezes aconteceu com Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade que foi destruída inúmeras vezes, que sofreu guerras e perseguições e destruições, mas fala, e na versão que a gente leu, né, fala Refisbá e Beulá, né, que, assim, se você tiver filhas, são ótimas sugestões aí para você. Refisbá e Beolá. Mas as palavras significam minha delícia ou casada. Ou seja, é um lugar em que Deus vai olhar e vai falar assim, o meu prazer está ali. Eu tenho prazer nessa cidade. Deus não tem prazer em Jerusalém hoje, mas Ele sabe que Ele vai eternamente se deleitar naquela cidade. Mas para que isso aconteça, gente, o próprio Messias disse que Ele colocou guardas, atalaias, nos muros de Jerusalém, e eles não se calarão, nem de dia, nem de noite,
mas eles farão com que o Senhor se lembre. Eles não vão descansar, nem vão dar descanso a Deus, até que Ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor da terra. Então, existe um chamado para esses atalaias. Os atalaias, no mundo antigo, eles eram guardas que eram estabelecidos no muro de uma cidade para avisar quando eles avistassem o perigo. Mas o trabalho desses atalaias aqui é diferente. Eles não estão olhando para ver a hora que o perigo vai vir, mas eles estão clamando para que o próprio Deus venha para essa cidade, para que o próprio Deus venha estabelecer a sua morada ali naquele lugar. Eles não estão de olho no perigo que pode vir, mas eles estão de olho no Deus que prometeu. Eles estão com os olhos fixos e com o coração constantemente apontando para esse Deus que é o único que pode restaurar a cidade de Jerusalém. O trabalho dos atalaias é interceder para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. O trabalho dos atalaias é o trabalho de qualquer intercessor. Por quê? Porque o intercessor, ele faz o quê? Ele fala para Deus aquilo que Deus disse que é para ele falar. Não é complicado, né? Às vezes gente, tem tanta maluquice que o povo vai falar de intercessão. Intercessão virou uma coisa super complicada. Ah, fulano é um intercessor, aí o cara vai, aí o cara quer sair na mão com os demônios, o cara quer amarrar as potestades. Não tem nem corda para isso. Então vira um negócio mirabolante e tal, mas, gente, quando a gente fala de intercessão, quando a gente fala de batalha espiritual, todas essas coisas têm a ver com um só, com Deus. O foco da intercessão, gente, não é o demônio. Não é ficar batendo boca com um capiroto. Não é ficar mandando e desmandando nos anjos. Não é ficar, sei lá, gente, ungindo tudo. O povo quer besuntar a cidade. Quando, na verdade, o que você deveria fazer é chegar diante de Deus. Gente, o foco da batalha espiritual não é o que nós podemos fazer contra as forças de Satanás, mas é o fato de que nós estamos do lado de Deus. E Ele é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Então, a batalha espiritual tem a ver com falar para Deus, lembrando Ele daquilo que Ele disse que iria fazer, para que Ele possa dissipar todo o mal e todas as trevas e estabelecer o seu reino. Então a gente lembra a Deus porque Deus é esquecido. Deus, ele tem problema de memória. Deus não lembra o que Ele falou que ia fazer, né? Deus é igual ao seu marido. Né? Porque tem aquele ditado, né? Você pediu para o seu marido fazer alguma coisa, gente, não precisa ficar lembrando a cada 3 meses. Não tem necessidade disso. Deus não esquece do que Ele disse que iria fazer. A única diferença é que Deus, ele quer fazer todas essas coisas, mas Ele quer fazer em parceria conosco. O objetivo de Deus não é que você lembre Ele de uma coisa que Ele esqueceu. O objetivo de Deus é que você seja participante daquilo que Ele prometeu que iria fazer. Sabe por quê? Porque Deus está treinando cada um de nós para que nós cooperemos com Ele futuramente no governo de toda a criação. Não porque Deus precisa da nossa ajuda, não porque Deus tem alguma debilidade, não porque Deus está precisando desesperadamente de mão de obra. Não. Deus não precisa de mão de obra. Deus, ele quer amizade. Deus, ele quer que a sua cooperação com Ele seja um instrumento por meio do qual você fique mais próximo dEle, conheça mais Ele e seja mais transformado pela presença dEle. Gente, Deus não precisa de voluntários. Diferente da Igreja Convergência aqui de Campinas, que a gente precisa muito de voluntários, tem várias áreas aí que a gente está precisando de gente para ajudar.
E, gente, vocês sabem muito bem, a nossa política aqui eu falo com o pessoal, eu não vou ficar obrigando e fazendo pressão nas pessoas para elas fazerem as coisas. As pessoas devem fazer isso voluntariamente. Então, eu não vou ficar pressionando, falar assim, não, você tem que servir, você tem que não sei o quê. Não tem isso. Mas o que muita gente precisa entender é que serviço é uma disciplina espiritual. Então, servir tem a ver com você abraçar um coração de servo para se tornar mais semelhante a Jesus, cooperando com aquilo que Ele está fazendo e cooperando para a edificação dos seus irmãos. Tem várias áreas aí, gente, que a gente tem necessidade de pessoas para servir. A gente tem visto assim, a igreja está crescendo, mas parece que a gente está tendo menos pessoas para cooperar. E eu acho que parte disso tem a ver com uma espécie de efeito elástico que a gente experimenta, que antes, talvez, na igreja que você congregava, você era obrigado a servir. Porque se você não servisse, você não estava honrando sua paternidade espiritual. Sei lá, qualquer baboseira dessa. E isso daí não tem nada a ver. A questão é que o serviço tem a ver com você pessoalmente crescer, com você cooperar com aquilo que Deus está fazendo e com você, abençoar os seus irmãos ou até mesmo as pessoas de fora as quais a gente está servindo em outras áreas aí da comunidade. Então, pensa a respeito disso, né? Agora, voltando. Deus quer realizar tudo aquilo que Ele prometeu fazer. Não é que a gente tem que tentar convencer Deus de alguma coisa, mas é que, de fato, existe um chamado para que nós sejamos seus cooperadores. Gente, não tem nada melhor do que estar próximo de Jesus. Não tem nada melhor do que experimentar a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, ter o seu coração cheio do Espírito Santo. E existe um meio para que a gente experimente todas essas coisas, e esse meio tem a ver com a missão que Deus nos deu. Deus não nos deu uma missão para que a gente possa fazer um trabalho que Ele precisa. Deus nos deu uma missão para que nós estejamos próximos dEle. E quanto mais a gente se afasta dessa missão, mais a nossa vida fica chata e vazia, e menos a gente tem a alegria de perceber aquilo que Deus está fazendo. Então, quando a gente fala a respeito de sermos intercessores, gente, isso não é para os super espirituais, isso não é para as pessoas que, não, eu tenho um chamado profético, não, isso é para todo cristão. Todos nós fomos chamados para cooperar com coisas grandiosas que Deus vai fazer. E que talvez assim, a gente nunca vai ter nenhum reconhecimento pelo fato de ter cooperado com aquilo ali, a não ser o reconhecimento que nós vamos ter no céu. Porque quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai falar assim, você lembra quando estava acontecendo aquele conflito político lá no Oriente Médio, e você entrou no seu quarto, durante aqueles 15 minutos que você tinha naquele dia, e você chegou diante de mim, chegou diante do meu trono e clamou para mim dizendo, Senhor, se revela, busca os seus ali, revela a tua glória, poupa o teu povo. E Deus vai falar, aqueles 15 minutos do seu dia salvaram milhares de vidas e levaram milhares de outras a conhecer o meu nome. E para a gente pode parecer uma coisa muito pequena hoje, mas a gente tem que ter uma visão que vai além daquilo que esse mundo coloca diante de nós. A gente precisa andar por fé e não por aquilo que a gente vê. Então, esse período aí, esses próximos dias, em que a gente está se propondo a interceder por Israel, a chegar diante de Deus e lembrar das suas promessas para o povo judeu, é uma coisa que talvez para a gente não vai ter grande importância ou peso de imediato. Mas vocês podem ter total certeza que existe um peso de glória eterno nisso que a gente está se dispondo a fazer. O chamado é para interceder
dia e noite. Gente, eu sei que a gente está muito no início, eu sei que a gente está engatinhando aqui, mas eu tenho certeza que Deus nos chamou para estabelecer um lugar para a sua presença aqui na cidade de Campinas. E a gente vai fazer isso, primeiro, através de termos corações que são corações dia e noite para Deus. Através de termos corações que são consumidos pelos propósitos de Deus. Mas eu creio que, além do nosso coração, Deus quer estabelecer um lugar onde oração, adoração e incenso sobem diante do trono de Deus dia e noite aqui na cidade de Campinas. Eu creio que esse é nosso chamado como comunidade, mas isso começa em como nós vamos posicionar o nosso coração diante dele durante esse tempo. Amém? Eu creio que Deus, Ele quer não somente que a gente entenda isso, mas Ele quer compartilhar o peso que Ele tem no coração a respeito de Israel. Eu creio que Deus, Ele quer revelar do coração dEle a respeito de Israel. Ele quer transferir isso que tem no coração dEle para o seu coração. E durante essa semana, eu tive algumas impressões com relação à nossa comunidade. E hoje também no briefing a gente conversou a respeito disso. E eu queria compartilhar isso com vocês. Primeiro eu queria atualizar vocês de uma informação que eu recebi ali de primeira mão. São quantas pessoas agora, Rafa, que nesse momento, que estão... Deixa eu ver aqui. Lá em Montemor eles também estão falando disso. Eu acho que o Guilherme Schenkel estava pregando hoje de manhã e trouxe algumas informações. Ele falou que a estimativa é de 5 milhões de cristãos nesses 21 dias de jejum e oração por Israel. Só que se levantaram 130 milhões no último dia de pessoas falando a respeito desse assunto e se comprometendo a orar e jejuar por Israel. Então, Deus está levantando 130 milhões de pessoas, obrigado, Rafa, até esse momento, no dia de hoje, para estar intercedendo por isso. Então, Deus está fazendo algo no mundo. Não tem como a gente falar, isso não ia acontecer do nada, só, vamos compartilhar na rede social, hypou. Não, isso é Deus que está fazendo nesse momento. E Ele está te chamando, Ele está te convidando para fazer parte disso. E eu senti durante a semana que o Senhor, Ele não está levantando apenas uma comunidade que vai orar, de fato, por Israel, ou aqui em conjunto, ou na sua casa, interceder, mas Deus, Ele vai levantar pessoas em nosso meio, aqui na comunidade, em Campinas, que serão enviadas para pregar o evangelho aos judeus. Assim como Paulo foi levantado para pregar o evangelho aos gentios, agora é nossa vez de começar a pregar o evangelho para os judeus. Jesus falou que o evangelho seria pregado até os confins da terra. Se a gente for parar para pensar, a gente é meio que o confim da terra, porque a gente foi o último continente a ser descoberto, Brasil, uma das últimas nações, juntamente com a América Latina, a serem descobertas, e o Evangelho também chegou aqui. Então agora a gente está no movimento de, chegou até os confins, agora ela vai voltar para Israel, de onde ela veio. Amém? Então o Senhor, Ele está fazendo algo. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé, vamos entrar nesse espírito de oração, vamos colocar a mente naquilo que o Senhor está colocando a mente, o coração nesse momento. O Jonatas, ele teve um sonho de ontem para hoje, ele compartilhou com a gente no briefing, que ele sonhava que, o Ezequiel está aí ainda? Ele sonhava que o Ezequiel, ele fazia as compras lá da China, dos mármores,
e de dentro dos containers que vinham esses mármores, haviam judeus escondidos que vinham para receber o nosso apoio aqui no Brasil. Irmãos, na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus eles foram expostos à perseguição, eles fugiram para vários locais, só que a igreja ainda ela não entendia, ela não estava madura para entender que nós devíamos guardar os judeus na nossa casa. E hoje está chegando a maturidade disso, da gente entender que no momento da perseguição, os judeus eles serão conduzidos, eles vão ser dispersos novamente. Nós vamos poder guardar os judeus na nossa casa, e assim eles sentirão ciúmes da gente, porque eles vão ver que nós temos intimidade com o Deus de Israel. Então eu vejo dois movimentos de Deus. Deus vai começar a levar pessoas para pregar o evangelho para os judeus lá em Jerusalém, lá onde eles estão concentrados em comunidades judaicas ao redor do mundo. Mas também Deus está nos preparando para que no momento de perseguição a gente tenha o entendimento de que isso faz parte do plano de Deus. Nós devemos ter um coração que arde por Sião. Nós devemos ter um coração que arde por judeus. Deus falou muito comigo essa semana a respeito de um museu que tem em Jerusalém, que o nome dele é Friends of Zion, Amigos de Sião, que contam histórias de cristãos que guardaram os judeus no período da Segunda Guerra Mundial de perseguição. E eu creio que o Senhor está querendo levantar amigos de Sião aqui. Então eu convido você que está no seu lugar, que seu coração está ardendo por essa mensagem, que seu coração está ardendo por essa causa. É o Senhor que está fazendo arder, porque nós não temos nada a ver. Se a gente for olhar, a gente tem nada a ver com a cultura judaica. A gente está aqui no Brasil, não tem nada a ver com isso. Mas Deus está movimentando o nosso coração a ter um coração como o dele, um coração generoso, um coração que ama o povo dele. Então eu convido a você para estar aqui na frente. A gente vai orar por você. Eu convido os líderes para estar orando por essas pessoas. Se você tem também esse chamado específico, coração que arde a respeito do povo judeu, eu convido você para vir aqui. Nós vamos estar orando por você.